Bom dia comunidade 247. Hoje é quinta-feira, 28 de outubro, 10 da manhã, e a gente começa aqui mais uma entrevista com o professor Alisson Mascaro. Bom dia, Alisson, tudo bem? Querido Leonardo Atushi, bom dia, uma alegria estar novamente aqui com você e com todas e todos da TV 247. Prazer é nosso, Alisson, e é muito importante pedir os likes, compartilhamentos, porque a entrevista com Alisson Mascaro é sempre uma aula. Então, queria aqui agradecer a Rosane, Irene Cabenghelli, Valentim e Ivan Cunha, que chegaram aqui como os nossos novos membros e assinantes. Tudo bem, Alisson? Tudo em paz com você? Tudo tranquilo? Tudo bem, uma alegria grande, Leonardo. Nesta semana, que é a semana de lançamento de meu livro Sociologia do Direito. Então, uma semana muito feliz também por conta disso. Muito bom. Queria dizer que eu assisti a live de lançamento, né? Provavelmente vamos até transmitir aqui na TV 247 também. E a gente falava sobre isso antes de entrar. É um livro que me parece muito interessante, Alisson, porque você faz também você conta uma história dos grandes pensadores brasileiros, daquelas pessoas que se dedicaram a pensar o Brasil, aqueles que seriam uma espécie de aqueles intelectuais que tinham essa pretensão, né? Então você fala do Sérgio Buarque, você fala do Gilberto Freire, fala também do Florestan. Conta para a gente um pouco sobre esse livro, antes da gente entrar no nosso tema propriamente, que é a burguesia brasileira. Este livro, Sociologia do Direito, que está sendo lançado pela editora Atlas, eu faço um sistema, eu faço uma exposição de todo o grande quadro dos pensadores da sociologia geral e depois da sociologia no Brasil. Então, na sociologia geral, desde aqueles que são chamados os seus pais fundadores, que são Comte, Durkheim, Weber, Marx, até pensadores contemporâneos como Habermas, Foucault, Althusser e outros mais, e então eu sistematizo os pensadores do Brasil. Até hoje, quando se toma esse conjunto de grandes intérpretes do Brasil, existe uma tendência de catar um por um e dizer, este pensa isso, outro pensa aquilo, e não ter um modelo de compreensão das diferenças e proximidades entre eles. E então, neste livro, que agora está sendo lançado, eu proponho uma leitura conforme a minha proposição filosófica de 3 caminhos do pensamento filosófico contemporâneo. Eu proponho a mesma leitura para a sociologia. Pensar o Brasil é sempre pensar a partir de 3 horizontes, um de 3. Então, alguns pensam de maneira liberal, outros pensam de maneira orgânica e outros pensam de maneira crítica. Então, o Sérgio Buarque de Holanda é alguém que, ao cabo, pensa de maneira liberal, porque ele diz a sociedade brasileira é uma sociedade muito cordial, então as pessoas são muito emotivas, elas brigam e se fazem as pazes na mesa do café e coisas assim, falta o trato negocial. Então, o que o Sérgio Buarque de Holanda está propondo é um horizonte liberal, que ele vê e pensa que o Brasil não tem. De outro modo, pessoas como o próprio Gilberto Freire, Darcy Ribeiro, dizem que o Brasil já tem o que precisa ter. País mestiço, para o Gilberto Freire, inclusive com alguma harmonia de raças, para o Darcy Ribeiro, com uma raça sendo lavada pela outra. Mas, enfim, existiria aqui uma espécie de louvor do nacionalismo. E, então, no ponto mais alto, as interpretações críticas sobre o Brasil, dizendo que o Brasil é uma sociedade capitalista e o problema é o capitalismo. E nesta leitura, nós temos desde Caio Prado Júnior a Rui Mauro Marini, até alcançar esta figura proeminente que foi Florestan Fernandes, que então aponta que o problema do Brasil só se resolve com o socialismo. Muito interessante, isso vai nos permitir então entrar no nosso tema. A gente certamente vai falar muito ainda sobre o livro Sociologia do Direito, recomendo bastante, mas isso nos permite entrar no tema sobre a burguesia brasileira. E a partir, né, Alisson, desse episódio, que foi o caso André Esteves, dono do banco BTG Pactual, participou de uma reunião com futuros líderes, né, inclusive em inglês, future leaders, que também é sintomático, né, o fato de já ser um evento em inglês. E aí foi gravado, esse áudio circulou, foi publicado em primeira mão pelo Brasil 247, gerou muita repercussão porque revela a face da burguesia brasileira.
E aí eu queria começar até perguntando para você, o que é a burguesia brasileira, Alisson? Este áudio revelado pelo Brasil 247, que teve, inclusive, uma tal repercussão que a própria imprensa ou os meios de comunicação empresariais não puderam contornar o fato, então uma ou outra pessoa nesta imprensa empresarial teve que noticiar que veio do Brasil 247 esta informação. Este áudio revela, eu diria, num caso exemplar, concentrado, toda a estruturação da lógica do funcionamento da sociedade. Quando se diz que o Estado é neutro, o capital está aqui, o trabalho está aqui, e o Estado está do lado, o direito está do lado, são neutros, técnicos. Quando se diz algo nesse sentido, nós não temos nenhum grau de materialidade na compreensão de como funciona a relação do Estado, do direito com a burguesia. A burguesia, efetivamente, controla as dimensões políticas da sociedade. E isso aqui não é no sentido apenas longínquo, é num sentido muito direto. Este áudio, inclusive, revela que é pegando o telefone, ou melhor, não é discando, é sendo discado pelo presidente do Banco Central, pelo ministro tal e qual, de tal sorte que o Estado está totalmente adstrito ao interesse do capital. Por que para as pessoas do senso comum não parece isso? Porque no dia a dia das pessoas na sociedade, essas pessoas não conhecem o capitalista banqueiro, especulador de alto nível. Há um problema que toda vez que nós falamos aqui, por exemplo, sobre capitalista, a pessoa tende a projetar o dono do supermercado, aquele cara que tem a revenda dos automóveis da sua cidade, ou coisas assim. Ou então, aquele fazendeiro que ele conhece, ele diz, essa pessoa não fala com o presidente do Banco Central. É mentira o que o professor Alisson está dizendo por aí, que o capital tem uma correia de transmissão imediata com o mundo jurídico e com o mundo político, porque acha que o fazendeiro que eu conheço aqui mal sabe discar no telefone, não sabe falar o que é taxa Selic, não tem noção do que seja isso, como é que ele pode controlar o Estado? Pois bem, é porque você não conhece os capitalistas certos, é porque você não conhece os grandes capitalistas, você conhece a rebarba do capital, porque efetivamente esse núcleo do grande capital é muito pequeno. Nós, em via de regra, não topamos com esse núcleo no dia a dia. Mais um detalhe, antes de eu tratar, inclusive, da operação desse núcleo burguês. As pessoas até imaginam que, estando na classe média, elas convivem com o capitalista, porque elas vão ao mesmo clube, elas estão pegando avião no aeroporto e aquela pessoa que é o burguês também está no aeroporto. Embora o pobre, a classe média, tomem um cafezinho lá debaixo do aeroporto de Congonhas e o rico vá para a sala VIP do aeroporto de Congonhas, então ele percebe que, embora haja uma distância até da loja na qual frequenta no aeroporto, mas é o mesmo aeroporto, é porque vocês não estão percebendo que estes não são os burgueses. Os burgueses não estão no aeroporto de Congonhas tomando cafezinho numa loja mais incrementada que a sua. Os burgueses estão nos seus jatinhos, não estão em avião de carreira, não estão em avião comercial. Então, efetivamente, nós não temos dimensão do que é esse núcleo de 0,001% que controlam o país. Não só o Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em qualquer país do mundo, este núcleo é muito restrito. E este núcleo controla as instituições políticas efetivamente, de tal modo que nem precisa ligar, eles são ligados. Então, para dizer, Leonardo, de começo, este caso é exemplar de como funciona a lógica econômica do Brasil. É como assim, se a gente estivesse assistindo, né, aquelas coisas que eram proibidas, que a gente já suspeitava e a gente visse com total clareza, né? Ele fala, olha, o Arthur Lira me ligou no dia da demissão dos secretários do Paulo Guedes para dizer, e aí, como é que faz, como é que fica? Né? O Arthur Lira é o presidente da Câmara dos Deputados, que pauta a agenda econômica do Brasil, que por acaso é a agenda econômica do banqueiro, do André Esteves. O presidente do Banco Central me ligou e perguntou qual era o piso da taxa de juros. Então, o Banco Central também é capturado pelo banqueiro. E ele fala uma outra coisa que também é bastante grave, Alisson, que ele fala o seguinte, olha, ninguém é obrigado a nascer sabendo. Então, eles tiveram que... Ele, né, tão jovem, teve que educar o Supremo Tribunal Federal. Como é que você falaria da captura dessas três instituições? E qual que é mais grave? Câmara dos Deputados,
Banco Central, Supremo Tribunal Federal. Quando se respondeu a este fato de que se ligou para este especulador para perguntar sobre taxa de juros, saiu-se com a seguinte resposta, o presidente do Banco Central: eu não ligo só para ele, eu ligo para várias pessoas, então eu consulto a economia. Pois bem, é esta exposição que estou dizendo aqui, que esse núcleo do 0,0001% dá umas 10 pessoas. Dá umas 15 pessoas ao todo representativas. Então, é possível que, efetivamente, o presidente do Banco Central ligue para 10 pessoas, ele e mais outros. Esta foi uma forma de dizer, não é só ele, a pessoa dele, mas é, no final das contas, dizer assim, este núcleo dos donos do dinheiro do Brasil mandam em mim. Então, não é um, são 5 ou 10, e se liga aos 5 ou 10. Para o nível da economia estrito sensu, Banco Central. Agora, para o nível da política, aí somam-se outros 10, ou então distinguem-se outros 10 destes 10. Então, são os donos da Globo, então são aqueles que estão, eventualmente, em grandes empresas construtoras ou algo assim, de tal sorte que o núcleo do capital é muito pequeno. Vão variando aí as suas figuras que mais se ligam a um campo ou ao outro, mas efetivamente é um núcleo muito reduzido. Agora, como se pode pensar um quadro como este em termos de implicações para a Câmara, Senado e STF, ou tribunais superiores do país? Quando se observa esta dimensão de que a política e o direito estão intimamente conectados com os donos do capital, existe uma tentativa de dizer, de modo moralista, deveríamos fazer uma espécie de separação, uma espécie de ruptura, de tal sorte que não houvesse contaminação de um lado para o outro. Pois bem, eu quero aqui dizer muito tranquilamente que esta dimensão ela poderia servir apenas no nível do decoro, no nível daquilo que se chama de estética do comportamento ético. Então, o que seria isto? É óbvio que o presidente da Câmara, do Senado, o Banco Central e outras instâncias do Poder Executivo, no caso, eventualmente o próprio Judiciário, é óbvio que deviam se afastar da convivência imediata com os donos do dinheiro do Brasil. Isso seria o mínimo. Inclusive, é muito chocante para quem tenha uma cultura jurídica minimamente instalada, minimamente fortalecida, cultivada. É muito chocante observar, eu não vou dizer só dos tribunais superiores, até dos magistrados de base, é muito chocante observar uma convivência estreita com a classe burguesa do país. Então, magistrados, procuradores, promotores, que almoçam e jantam com empresários e tudo está muito bem. Por muito tempo, isso foi tido por chocante. O judiciário, inclusive, era um ambiente que se presumia, eu já falei disso muitas vezes porque escrevi sobre isso em um livro anterior, que é o Crise e Golpe. O judiciário era um estamento, ele se reservava um pouco desta convivência imediata com os donos do dinheiro. Então, não almoçava no mesmo restaurante. Os juízes do passado tinham até um certo orgulho de almoçar no fórum, no seu gabinete. Pouca gente batia a porta dele, ele não atendia muita gente, era uma certa reserva. Pois bem, hoje é o contrário. Hoje, quando o banco faz um grande evento na praia, ele leva todos os magistrados de tribunais, paga as contas, todos não, uma boa parte, paga as contas e a pessoa se sente tranquila. Por lá, o magistrado escuta palestra de banqueiro para falar como o magistrado deve julgar e o magistrado bate palma ao final. Então, efetivamente, parece, para esta percepção imediata, que é uma falta de decoro, e é. Só que aí, qual seria a solução disso? Que o magistrado não vá à praia, ao encontro dos empresários ou algo nesse sentido. Pois bem, isso é possível buscar estabelecer um mínimo de normativa para que se volte a um certo decoro. O presidente do Banco Central não se comunique com banqueiros, nem nada disso, que haja um controle de todas essas dimensões. Ok, só que aí vem a questão de base. E qual é a questão de base? Ainda que não fale com nenhum banqueiro, o banqueiro consegue falar com ministros, com juízes, com procuradores, com o presidente do Banco Central e coisas assim,
mediante os aparelhos ideológicos. Foi tema, inclusive, de um dos nossos últimos encontros, Leonardo. Quando o banqueiro compra a maior parte da imprensa e dos meios de comunicação de massa, a imprensa manda dizer assim: se não aumentar a taxa Selic, vai haver um descalabro da inflação, a classe pobre não comerá sequer o osso da carne que ele anda roendo, e então será uma desgraça, desgraça, desgraça. Aí bota por lá 500 comentaristas econômicos, os 500 falando o mesmo mantra. Ou seja, o presidente do Banco Central até não se comunicou com o banqueiro diretamente por meio de um telefone. Só que o banqueiro constrói a moldura ideológica pela qual o Banco Central não consegue fazer outra política que não seja esta, controlada pela televisão, controlada pela rádio tal e qual, pelo jornal tal e qual. Então, na verdade, se nós recompusermos o decoro e dissermos assim: não converse com o especulador, não converse com o banqueiro, dá na mesma, porque o banqueiro continua dando a pauta do que fazer e, ao cabo, o presidente do Banco Central, o ministro tal e qual, o juiz tal e qual, decidem conforme o banqueiro. Então, a luta é em dois níveis. Não se conformem com esta luta liberal, moralista, só de dizer assim: vou controlar telefones do presidente do Banco Central. Não é só isso. Nós temos que também libertar a compreensão social deste domínio, desta imprensa econômica, dos aparelhos de comunicação econômicos que pautam o Banco Central diretamente, ainda que não se fale por ligação telefônica. Alisson, você fez uma exposição bastante clara. Eu vou ler primeiro um comentário aqui do Ronaldo Barbosa, dizendo: professor, diante das suas exposições, entendo que nossa, entre aspas, democracia é um teatro onde o povo entra como coadjuvante, né? Muito interessante, aí a gente pega o comentário do Ronaldo e soma esse do Nildo Cabral. Ele fala: a burguesia brasileira controla o sistema financeiro, a política, a religião, as forças armadas e terceiriza a bandidagem. E controla os meios de comunicação também, como você mencionou. O André Esteves controla a Editora Abril, Revista Exame, Veja, etc. e tal. Saiu até inadvertidamente na Veja um artigo de opinião com uma leve crítica a ele, dizendo que não haveria nenhum crime, e depois esse artigo de opinião foi apagado, né, para ver como é que funciona a mão pesada do capital sobre os meios de comunicação. Aí, além disso, eu quero te mostrar, pegando esse comentário do Nildo, um tweet do Jean Willis. Ele fala assim: olha, no auge da minha aflição em relação ao Brasil, sob um governo que não é mais que uma banda de criminosos a serviço de setores da classe dominante, uma amiga disse: tenha paciência, Facínora sempre tem o rabo preso, sempre há alguém que sabe onde eles escondem os seus segredos. Por que eu estou trazendo o Jean Willis, né? Porque o André Esteves falou que o Bolsonaro, se ficar calado, será reeleito. Mas agora apareceu esse empresário aí, Paulo Marinho, também dizendo que o fantasma de Gustavo Bebiano atormenta o Bolsonaro, etc. e tal. E eu acho que isso confirma um pouco o que diz o Jean Willis: criminosos a serviço da classe dominante, uma máfia instalada no poder. E essa elite, essa classe dominante, essa burguesia, ela não se incomoda nem um pouco em ter uma máfia a seu serviço. Queria te pedir para falar sobre esse aspecto colocado pelo Nildo Cabral, de banqueiros, né, se darem por satisfeitos, não terem nenhum tipo de incômodo com o fato de o Brasil ser governado por uma máfia. Toda lógica capitalista, toda lógica burguesa das classes detentoras do capital, dos meios de produção, é uma lógica em concorrência que tende a uma certa coesão. Eu estou falando aqui de modo bastante complexo e vou rapidamente destrinchar para que todas e todos entendam. Obviamente, o capitalismo é de concorrência. É um banqueiro contra o outro, é alguém que está no comércio e o outro também faz uma loja, um é fazendeiro, o outro tenta comprar uma terra mais fértil do que aquele e vender o produto agrícola de modo mais apto. Então, o que estou dizendo é que todos concorrem com todos. Isto é uma dimensão do capitalismo. Na política é o mesmo. Então, quando alguém ganha uma eleição, sempre alguém perdeu. E esse que perdeu pode ter até mesmo a igual ideologia do que ganhou. É direita versus direita, muitas vezes, ou na maioria das vezes. Só que alguém perdeu. Ele queria que fosse ele, o administrador político da direita. Ganhou o outro. Ou então, ganhou este e o núcleo dele começa a rachar, que é o caso aí deste senhor
Paulo Marinho e outros mais, Bebiano, era um núcleo só que racha. Então, alguém sai magoado, o outro sai ferido, e etc. e tal. Pois bem, neste caso, o que nós temos é concorrência. Concorrência no campo da política, concorrência que faz com que alguém que estava num certo núcleo não prive mais desse núcleo, então odeia esse núcleo, ou então alguém que estava aqui, viu alguém se tornar inimigo, tem medo daquele. Enfim, todas as questões que envolvem o nível da concorrência na política e na economia. Pois bem, aqui está um dado básico que permitiria dar esperança, dizendo assim, nunca esse jogo vai ser 100% tranquilo, porque sempre alguém abrirá o bico, sempre alguém estará contra um certo político, um certo poderoso, sempre na economia, quando alguém fala uma coisa, o outro do lado pode tomar isto em seu favor. Então, imagine aí, no caso desses especuladores do Brasil, este aí falou tal coisa, o outro especulador do lado pode dizer assim, venha aplicar comigo, porque eu não sou pavão, eu não abro o bico, eu não fico contando as minhas ligações para o presidente do Banco Central, eu ligo quietinho, ninguém sabe que eu ligo, enquanto ele fica dizendo que fica ligando. Então, para os donos do dinheiro grosso, ficar se pavoneando também, dizendo, eu falo para todo mundo, eu sou bom, a pessoa pode imaginar, bom, se você sai contando tudo que faz, é melhor eu ir para o outro lado. Eu me lembro, apenas, Leonardo, para contar uma história aqui muito peculiar, uma colega minha, professora da Faculdade de Direito, tendo ela, já de mais idade, um problema de saúde, foi ao procurar o professor da Faculdade de Medicina da USP, minha colega da Faculdade de Direito. Chegou por lá, tinha um grave problema de saúde, e ela chegou ao professor da Faculdade de Medicina e disse, olha, doutor, sou sua colega, sou da Faculdade de Direito, professor da Medicina, tem um problema tal e qual. Ele disse assim, minha colega, fique tranquila, eu já tratei desse caso com o professor tal da Faculdade de Direito, que tinha a mesma doença sua, e eu fiz isto e aquilo. Ela disse, olha, muito obrigado, eu vou voltar para minha casa, porque se o senhor está contando para mim a doença do meu colega e eu não queria saber sobre isso, o senhor conta a minha para os outros também. Então, eu quero um profissional da medicina que me dê algo em sigilo. Pois bem, era o melhor profissional daquela área e ela renunciou à clínica dessa pessoa porque sai contando. Então, o que eu estou dizendo é que essa figura aí que contou, que fala pelo telefone com o presidente do Banco Central, para alguns, é maravilhoso. Puxa vida, eu investirei meu dinheiro com uma pessoa que pega o telefone, nem pega o telefone, ligam para ele do Banco Central e perguntam a taxa de juros. Outros podem ter uma outra dimensão de cautela. Esse aí está contando muita história, pode ser isso mesmo e deve ser isso mesmo verdade, mas eu prefiro um banqueiro quietinho, um banqueiro que não me diga nada. Então, o que eu estou dizendo é que tem concorrência entre capitais, tem concorrência entre política. Mas quem lê até aqui fala o seguinte, então o capitalismo tem esperança. Esta é a leitura liberal, porque um vai controlar o outro, esse que fala demais vai aprender a falar menos, porque o outro que está quietinho está ganhando espaço por cima dele. Então parece que a mão invisível chegará em algum momento e fará com que os acordos levem ao bom fluxo econômico. Não é assim. Por quê? Porque, ao cabo, o capitalismo torna grupos econômicos e políticos coesos. Então, o que eu estou dizendo? Brigou lá o Bolsonaro com os seus financiadores de campanha, esse Paulo Marinho, etc. e tal. Pois bem, por que não sai uma guerra campal? Por que então, esta análise não é simplesmente dizer eles vão se matar? Porque, do outro lado, tem os inimigos da classe. Então, dizem assim, olha, a esquerda pode voltar. Se vocês continuarem se matando entre si, vocês têm causa para se matar entre si, no final das contas ganha o Lula, ganha o indesejado, a Revolução Comunista vem aí. Muito interessante. Desculpa até te fazer uma breve interrupção, porque o episódio de ontem, desse filho do Paulo Marinho, que é o André Marinho na Jovem Pan, quando ele pedia para que o Bolsonaro desse uma resposta sobre as tais rachadinhas, ele falava, o senhor precisa responder porque o PT não pode voltar. Era isso, então precisamos ter capacidade de votar em você para que o PT não volte. Era quase como se ele dissesse exatamente isso. Por isso que, quando nós analisamos mais profundamente o fenômeno social, não se pode apostar na ideia de que o capitalismo seja concorrência aberta e então conflua para a eficiência. Muito pelo contrário, o capitalismo é coeso, as classes capitalistas e os grupos políticos das classes capitalistas fazem coesão de tal modo que essa briga aí em alguma hora fica quieta, ela
se torna uma coesão de grupos rachados entre si. Os banqueiros, aquele que sai se pavoneando, o que fica quietinho. No final das contas, o aumento da taxa de juros é bom para os dois, então chega para o outro e fala, olha, vamos deixar tudo quieto, vamos passar um pano por cima disso, vamos inventar aí uma firula do momento para esquecer o assunto do Banco Central e tratar de outra questão, aí cai uma ponte, aí alguém faz um teatro, alguém rola no chão, não sei o que se faz, mas muda-se o assunto, que é do interesse coeso. Por que isso dá a dimensão? E a pergunta de um dos telespectadores foi nesse sentido. Por que isso parece máfia? Porque a máfia, ao final das contas, é uma coesão. E essa coesão é política de interesses econômicos, é estratégica e é de ação, e é de uma espécie de vínculo ético entre esse grupo. Então, a economia é uma máfia. E o que se chama de máfia, estrito sensu, que é esta figura que se lembra, no caso italiano, de um bando de gangsters, um bando de gente fora da lei. Senhoras e senhores, a economia é isto, é um zigue-zague de lei fora da lei. Portanto, manda para as Ilhas Virgem, Ilhas Caimã. O presidente do Banco Central tem offshores. O ministro da Economia tem o mesmo. Então, olhem o nível de legalidade barra ilegalidade desse movimento. O que é vender droga? O que é vender arma? O que é milícia que controla a comunidade periférica? É o mesmo movimento, apenas as pessoas ficam mais chocadas. Por quê? Porque quando eu falo de milícia que controla a periferia, é algo que as pessoas, inclusive, esteticamente têm repulsa. É um sujeito de chinela havaiana com uma arma na mão, cheio de corrente de ouro, parece... O Leonardo vai gostar aqui porque é do interior como eu, parece o Zé Rico, enfim, do milionário Zé Rico. Então, pessoa que olha o Zé Rico com uma arma na mão, ele vai dizer, que esdrúxula coisa como esta. Agora, o outro que fez aí uma conferência em inglês, pelo menos o título o Leonardo falou, que era em inglês dessa conferência do sujeito, embora ele tenha falado em português. O outro que circula nesses ambientes, a bolsa dele é da marca tal, etc. Então, a pessoa não crê que isso seja mafioso, porque mafioso é sempre uma figura muito desqualificada. Esta é a grande máfia. Inclusive, a grande estrutura econômica do capital não parece que seja mafiosa. E por isso que eu digo, se vocês têm olhos que ficam sensibilizados, incomodados, com um traficante de chinela havaiana parecendo o Zé Rico, quantos olhos mais vocês deveriam ter para observar a pessoa que está vestida muito bem, de terno e gravata, ou então que faz um discurso aí, como faz o ministro da Economia, que de cada 10 palavras, 3 são em inglês, só que são discursos totalmente desconexos e desprovidos de materialidade. Observem, este é o fundamento da dinâmica do capital. Então, é este o nosso combate primordial. A lógica que de ponta a ponta é uma coesão. Se quiserem chamar pedaços dessa coesão de máfia, é isto mesmo. Agora, se quiserem dar um passo além e dizer, ao cabo, o conjunto inteiro é uma máfia, está certo também pela seguinte razão. Quem não deixa o capital do mundo desmoronar? Todo esse poder econômico geral do capital, que está representado, por exemplo, pelo Deep State dos Estados Unidos, está representado pelo poder imperialista. Então, existe até um certo circuito geral que diz assim, Brasil vai resolver, então, agora com a Petrobras ser autônomo e independente, eu vou quebrar o Brasil em 2 minutos. Isso é uma máfia global, que dá as dimensões para esses grupos que disputam entre si, mas que, ao cabo, não vão falar contra Estados Unidos, imperialismo, acumulação, reprodução econômica. Muito interessante a sua fala, porque esse circuito global, em 2010, eu estava pensando nisso hoje, George Soros anuncia que vai vender todas as suas ações da Petrobras quando é feita uma mega operação de capitalização da empresa que visava exatamente tornar o Brasil uma das grandes potências mundiais da exploração de petróleo. Não por acaso, Bolsonaro está correndo para privatizar a Petrobras e dar o tiro de misericórdia na economia brasileira. Deixa eu trazer comentários muito interessantes, Alisson, que estão chegando aqui. Antes, agradecendo o apoio da Fátima e do Raimundo. O René Bastos disse assim, olha, professor Mascaro, presidente do PCO, Rui Costa Pimenta, explicou a luta de classes de tal forma que nada disso é novidade. E a pergunta que ele faz, é possível uma conciliação de classes? Uma conciliação seria, vamos dizer assim, entre a máfia e as vítimas da máfia. Uma conciliação entre os golpistas e os golpeados. Vou te passar para responder essa questão, mas tem também uma do Cadu, que ele fala assim, olha, além da mera corrupção desse convívio social e midiático,
não existe também uma fortíssima influência da origem social da burguesia que vem da Casa Grande? Quando a gente vê, por exemplo, nessa fala dele, ele falava assim, olha, precisamos dar umas migalhas para o povo brasileiro, falando do Auxílio Brasil, para não ter uma explosão social. É como se assim, olha, a senzala não pode explodir. E eles ali no seu encontro de futuros líderes ou futuros mafiosos. Era um pouco essa colocação. Então, são dois pontos. Um, é se esse tipo de mentalidade vem da questão escravocrata, se esse componente é importante, e outro, se é possível haver uma conciliação entre mafiosos e vítimas da máfia. Muito bem. Eu quero dizer que se tomarem conciliação como uma espécie de anestesia da classe explorada para que ela concorde com a classe exploradora, isto é o que temos na realidade. Então, nossa sociedade e qualquer sociedade capitalista estão conciliadas, porque efetivamente o povo não está em revolta aberta, o povo não está em luta campal contra este 0,1% de exploradores. O povo acredita que é isso mesmo. O povo também diz assim, que legal, esse banqueiro aí é um empresário, eu também sou. Aí você pergunta, o que você tem? Carrinho de lanche. Então a pessoa se identifica com este empresário. Não há uma luta aberta contra essa figura. Portanto, se pensarmos em termos de conciliação nos seguintes aspectos. Alguém tem uma arma, põe na cabeça de alguém e diz assim, concorda comigo que somos amigos ou eu te mato? Nesta circunstância, a conciliação está feita. Claro, esta dimensão de conciliação é quase uma piada. Dá para entender aqui o que estou dizendo. Agora, conciliação no sentido de fazer acordo que materialmente faça ganhar o capital e faça o trabalho, a resposta é não. Sociedade capitalista não é sociedade de conciliação de classes. Sociedade capitalista é sociedade de exploração. O povo pode morrer, mataram 6 milhões de judeus na Alemanha capitalista, mataram 600 mil por baixo no Brasil, só com uma pandemia de coronavírus, e nada aconteceu. Portanto, podem morrer milhões e o capital está feliz, tranquilo, se os lucros chegarem ao capitalista. Esta dimensão é muito decisiva. Então, podemos dizer que é uma conciliação na base de que um explora o outro e o explorado está conciliado com o seu explorador. Este problema se chama ideologia. E podemos dizer que isto não é uma conciliação de tal modo que não se resolve este caso na sociedade capitalista. Agora, então, eu chego à segunda dessas dimensões. O que nós temos em relação à burguesia brasileira? É uma circunstância especial do Brasil, de tal modo que a nossa história horrível gera o que temos aí em termos de classe burguesa. Eu tenho aqui, inclusive, a ocasião, Leonardo, de dizer que o nosso tema desta entrevista de hoje é o que é a burguesia brasileira. E esta questão que é aqui proposta, o brasileiro, neste modelo de compreensão da burguesia, é um dado decisivo, só que aqui eu quero expor como se deve pensar essa dimensão do que é a burguesia brasileira. A burguesia brasileira é, a princípio e estruturalmente, igual a qualquer burguesia do mundo. Então, não gastem 100% das fichas brigando com a burguesia brasileira só porque é a burguesia brasileira, de tal sorte que ela é representada aí por um empresário que se veste que nem periquito, representada por um banqueiro que controla segredos das aplicações financeiras das pessoas e sai contando que liga para o presidente do Banco Central e faz tal e qual coisa, porque é a mesma forma do periquito lá, que é o dono de lojas, na forma banqueira, apenas não tem a cor verde e amarela no sapato e no paletó, mas tem o sapatênis da Faria Lima, que dá no mesmo, enfim, é a mesma mediocridade estética por outro ângulo, ou então um certo coletinho, o Leonardo já deve ter visto aí, das pessoas da Faria Lima, que em pleno 40 graus ou 30 graus em dezembro a pessoa usa um coletinho sem manga, enfim, como forma de identificação do seu comportamento tribal. É o pertencimento à Faria Lima, é o coletinho XP, né? Aquele coletinho. É uma coisa absurda. Eles criaram, inclusive, na verdade, essa questão do pertencimento, né? Por isso que pega, funciona. É interessante, tem uniforme. Aí eu até te pedi para falar um pouco sobre essa cultura dos Faria Limers, né? Porque tem um ponto interessante quando você menciona. Alguns vão preferir, prefiro um banqueiro discreto que não sai garganteando o que fala. Eu fiquei com a impressão de que as coisas estão tão escancaradas no Brasil de hoje, está tudo tão dominado, que muitas pessoas vão colocar dinheiro no banco do André Esteves
com a seguinte percepção: esse cara é o mais esperto do bando, né? Então, aqui nesta Avenida Faria Lima, ninguém é tão esperto quanto ele, ninguém recebe tantas ligações de poderosos quanto ele. Se ele é o esperto número um, né, isso funciona inclusive com a lógica de... você fez a comparação, as pessoas não gostam de... Mas imagina que fosse a milícia do Morro, né? Tem pessoas que falam, não, esse miliciano aqui é melhor. E dito isso, queria te perguntar se faz sentido a Faria Lima ser protegida por um governo miliciano. Porque não é algo que seja incoerente, né? Se a Faria Lima constitui uma máfia que captura o Estado brasileiro, qual é o problema de ter uma milícia no poder? Né? Ou se é que é um problema? Daí, esta dimensão de perguntar a burguesia brasileira, que é Faria Lima, milícia de não sei da onde, ou a bancada do boi, e latifundiários e outros mais, isso é a cara do Brasil. O capitalismo do Brasil é isso, um mercado financeiro especulativo altamente concentrado, um punhado de latifundiários, uma classe industrial decadente e dimensões econômicas como tais. Pois bem, eu quero aqui poder expor a todas e todos que não devemos gastar todas as fichas nas características peculiares, ou então, eu posso até dizer aqui em termos folclóricos, características pitorescas do Brasil. Um empresário que parece periquito, o outro que usa o coletezinho da Faria Lima. Isto é apenas pitoresco, porque nos Estados Unidos, o pitoresco de lá é o empresário do Texas, do petróleo, que usa o chapéu de não sei o que mais, uma certa... aqui um certo colarinho que desce uma coisinha de metal, enfim, é uma peculiaridade texana na forma de vestimenta. Pois bem, cada qual tem a sua peculiaridade, o seu exotismo, o seu pitoresco na ambiência de classe. Agora, o fundamental é que a classe capitalista opera no mundo inteiro com a mesma materialidade. Então, quando se diz assim, a classe capitalista brasileira, ela não tem moral, ela não é sensível, ela vê o povo morrendo de fome e nada acontece. Isso é qualquer classe capitalista de qualquer sociedade do mundo. A dos Estados Unidos vê o Afeganistão morrendo, vê o iraquiano morrendo, a criança da Síria morrendo, qualquer coisa acontecendo no mundo, e nada sensibiliza essas pessoas. Portanto, não tem dimensão de sensibilidade para quem vive na acumulação. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão nós carregamos muita tinta no brasileiro, na burguesia brasileira, e nós liberamos a burguesia dizendo assim, o problema é a burguesia brasileira, porque há outras burguesias que não são tão ridículas, que não são tão insensíveis ou algo assim. O problema é a burguesia. Isto é a dimensão central, no mundo inteiro, onde a classe burguesa, a insensibilidade, lógica da acumulação, busca de especulação, é uma condição material destas relações sociais, das subjetividades. Tanto assim que, eventualmente, quem estiver me acompanhando aqui neste momento e, porventura, venha ganhar na loteria 100 milhões de reais, no outro dia vai perguntar para alguém, olha, eu ganhei 100 milhões de reais, o que eu faço? Outro diz, olha, aplica tanto aqui, garante seu investimento ali, compra um imóvel para que depois, se o banco rodar, você não perde tudo. Ou seja, a pessoa automaticamente, ela sai para uma condição material que ela começa a pensar como ganhar como guardar o seu rico dinheirinho e como acumular mais, ou seja, uma dimensão objetiva, material. Pois bem, dito isto, então, só resolvemos a burguesia acabando com ela, quando o mundo for socialista e todos nós, todas e todos, puderem trabalhar com os meios de produção sendo de todas e todos, a Petrobras sendo de todas e todos, a usina hidrelétrica sendo para todas e todos, as universidades, escolas e tudo sendo para todas e todos. Nesse dia, a gente desarma esta necessidade objetiva de ficar pensando como acumular, estou perdendo um negócio aqui, era melhor investir naquilo ali porque está dando mais nesse mês, ou qualquer coisa nesse sentido. Isto é um desarme da burguesia. Agora, tratando da burguesia brasileira, porque o brasileiro é um problema específico nosso. Por que essa dimensão para nós é muito chocante? Porque o Brasil e os Estados Unidos, as suas burguesias vieram muito diretamente daquele modelo de produção que foi o modelo escravista colonial. E aí, Leonardo, eu retomo aqui também, por um acaso, esta questão que eu trato também no Sociologia do Direito, quando eu explico
as grandes descobertas de Jacob Orender, Ciro Flammarion Cardoso, de que a América, continente americano, não os Estados Unidos, continente americano, ele foi um continente que a história da sua evolução de modo de produção não veio do feudalismo para o capitalismo, veio do escravismo colonial para o capitalismo. Então, o nosso burguês no Brasil, nos Estados Unidos, nas dimensões da América, ele, um pouquinho antes de ser só burguês, ele era dono de escravizados, senhor de escravizados, numa sociedade colonial, a dos Estados Unidos, a do Haiti, da Colômbia, do Brasil, da Argentina, não importa qual. De tal sorte que nós temos um modelo de burguesia que não é bem um modelo europeu. O europeu saiu do feudalismo para o capitalismo. O nosso saiu do escravismo colonial para o capitalismo. E o que representa isso? Como o nosso modelo é um modelo de tomada colonial, Estados Unidos e Brasil, esse modelo de tomada colonial é o modelo da bala, é o modelo do revólver. Então, observem que os Estados Unidos e o Brasil, como os Estados Unidos são o centro do capital, ele dá essa pauta para o mundo inteiro. Os Estados Unidos têm uma noção de que ser burguês, ser capitalista, de alguma maneira, é ser machinho, é ser um John Wayne, um cara que chega e arrebenta, ele decide, ele é o cara da prática do dia a dia. Esta dimensão está no nosso ambiente. Por isso que milícia, Faria Lima, é uma certa manifestação que é igual a oligarca, que é igual a latifundiário, que é igual a texano do petróleo. O que é isso? Eu chego e arrebento, é um machismo do capital. Eu tenho amigos, eu cheguei por lá, eu ganhei, eu catei a mina, a minha mulher é mais bonita que a sua. Essa dimensão é a dimensão de capitalismo que vem do escravismo colonial. Nossa burguesia efetivamente tem essa característica. Não, muito interessante você colocar dessa maneira, porque na fala há várias expressões desse tipo, né? Acho que ele fala, inclusive, na Minha Fazenda, essa coisa de MST e tal, tem fala sobre isso. Também fala, esse negócio de índio. E se a gente vai vendo as agendas, né, Bolsonaro, Trump, são muito semelhantes. Nesse sentido, uma direita mais parecida com a direita americana, armamentista, que é o que a gente está vendo com Bolsonaro, é uma consequência natural desse processo e ela tem que ser combatida, então, na verdade, menos por uma conciliação e por uma, como você tem dito, por uma saída socialista. Quer dizer, o Brasil estava atrasado na formação dessa direita explicitamente violenta, porque até então, né, a gente estava mais acostumado com uma direita que se travestia de social-democracia. Pelo menos ela tentava parecer menos violenta, né? E quero te perguntar, então, quer dizer, o que é mais natural para o quadro social brasileiro? Uma direita que se traveste de social-democrata, que frequenta Nova York, Paris, etc., ou uma direita mais texana, assassina e violenta? Eu não vejo que a nossa estrutura da burguesia seja distinta de um modelo, eu diria aqui, violento, no sentido mais direto da palavra, porque a europeia é tão violenta quanto. Vejam o que a Bélgica fez no Congo. Enfim, é uma dimensão de violência total, que faz contra o seu próprio povo, a Europa toda. Enfim, a classe trabalhadora da Europa é uma classe desgraçada, como é qualquer classe trabalhadora do mundo. Pois bem, então o que estou dizendo é que o Brasil tem um modelo de surgimento da classe burguesa que advém do escravismo colonial. E, por causa disso, nossa estruturação, sim, da nossa formação social, tem mentalidade escravocrata, tem mentalidade aqui de privilégio e não simplesmente de contrato, toda uma dimensão da força. E, para nós, a terra é arrancada na base da violência. Na Europa, como vem do feudalismo, a terra era do pai, era do avô, do bisavô, é sempre do filho homem mais velho. Então, a terra não é conquistada, já se nasceu com ela. Por isso que a noção de nobreza europeia é uma dimensão daquilo que não custa, porque já está inato na pessoa. A pessoa nasceu com a terra. Nos Estados Unidos, aqueles que estavam lá no leste dos Estados Unidos vão conquistando o oeste. E a conquista do oeste é isso, é tiro, bala, um morre, não tem hospital, não tem remédio, não tem comunicação, o filho chora e o pai não vê. Essas dimensões aí que são... Mas muito interessante essa questão da terra na Europa, né? Porque é curioso. A gente percebe o seguinte, quer dizer, que as terras, na verdade, e os títulos de nobreza eram concedidos pelos reis. E os reis, no seu sistema de poder para conceder os títulos de nobreza, concediam aqueles que formavam
milícias, de certa maneira, para defender a monarquia. Então, é uma lógica de violência também. Sim, e depois de uma violência que se torna patrimônio hereditário, né? Só que esta estrutura hereditária faz com que a pessoa não pareça, a primeiro momento, que seja violenta. Ela é totalmente violenta. Só que ela não expõe isso como sua virtude. Ela esconde e pratica. Enquanto esse modelo do escravismo e do colonialismo é a morte do indígena, é a escravização de negras e negros. Então, esse modelo, eu volto a dizer, ele é muito masculinista, ele é muito machista, no sentido de gargantear coisas, no sentido de dizer que efetivamente tomou na mão grande, etc. e tal. Se nós observarmos o Trump e os seus asseclas nos Estados Unidos e no Brasil, os Bush e outros mais, é exatamente esse modelo do Partido Republicano e dos seus correspondentes de direita aqui. Eu mando, eu prendo, eu arrebento e coisas mais. Pois bem, essa dimensão é tipicamente da cultura de sociedades capitalistas que advieram do escravismo colonial. Então, o Brasil tem essa característica, tem esse perfil. Só que esse perfil é histórico no Brasil. Não adianta dizermos nós que era diferente e depois teve uma inflexão para pior. Se nós observarmos bem o que vinha a ser o latifúndio do Brasil desde sempre, o latifúndio era composto de gente extremamente violenta, latifundiários extremamente sanguinolentos. Então, os seus capatazes, toda a sua estruturação do dia a dia é nesse nível. O que nós perdemos, talvez, é um certo dado de que houve, em um certo momento na história do Brasil, uma indução estatal ao desenvolvimento que, em certas franjas industriais, aí sim, nós tivemos algumas pessoas que emulavam um modelo, eu diria, de civilização burguesa relativamente menos violenta. Então, nós lembramos aqui de alguns banqueiros do passado, o Luiz Nassif, inclusive, lembra do Moreira Salles, fez a biografia dele, etc. e tal. Então, nós dizemos, mas essa gente via cinema, essa gente patrocinava um artista ou algo assim. Pois bem, mas isto é uma espécie de soluço numa articulação geral do latifúndio e da exploração. Então, efetivamente, o que nós temos é uma dimensão que a Faria Lima, ao cabo, representa exatamente a burguesia do Brasil, apenas no ambiente de São Paulo, apenas no ambiente urbano. E vou falar mais uma questão, as pessoas ficam chocadas quando eu digo isso. A Faria Lima, inclusive, é uma desgraça geográfica que amplia a condição, eu chamaria, no caso aqui, a condição inculta, a condição insensível desta burguesia financeira. Porque o Leonardo, eventualmente, não tem idade para isso, mas sabe a esse respeito, quando o centro financeiro de São Paulo era a Rua Boa Vista e a Rua 15 de Novembro, lá no centro da cidade, quando era no centrão da cidade, era a 2 quarteirões da 25 de março, mais uns 3 quarteirões do Largo São Francisco, mais não sei que quarteirões de um museu. A Pinacoteca estava perto. Era diferente. A Faria Lima ela tem esse sentido também de distanciar da pobreza. De distanciar não só da pobreza, mas da própria cultura, da formação, da brasilidade, da paulistanidade. Ela se conecta muito mais com centros financeiros globais, na estética e tudo. E aí, quando o centro financeiro era na 15 de novembro e na Boa Vista, essa pessoa almoçava num restaurante onde almoçava também um intelectual, um professor do Largo de São Francisco, um artista, cruzava com o pobre, cruzava com o vendedor da 25 de março. Alguém falava para ele, eu já vi várias vezes isso acontecendo comigo, no Largo de São Francisco, vamos almoçar na 25 de março, descer a ladeira Porto Geral e comer uma esfirra, não sei de onde por lá, que é interessante. Aí vão lá umas pessoas de terno e gravata, chegam para comer esfirra, num ambiente onde estão lá árabes e judeus comendo esfirra juntos. Ou seja, há uma mistura. A Faria Lima representou geograficamente uma exponenciação da desgraça, porque não tem calçada, ninguém circula em calçada, a pessoa tem que descer o elevador naquele prédio, que é uma desgraça pós-moderna, pega o seu carro e vai almoçar no shopping ou algo assim, de tal modo que virou um grupinho muito coeso, muito fechado, de jovens e velhos que são extremamente incultos,
que só tem aquele conhecimento, não tem um museu para ir, não quebram o dia ao meio-dia para ver um café não sei aonde, de tal modo que ficou aqui machismo concentrado, ignorância concentrada, ficou uma espécie de empáfia concentrada. Então, a Faria Lima, em termos de geografia, ela exponenciou a desgraça. Tanto quanto uma milícia em qualquer lugar fica concentrada também, a pessoa sai por aí dizendo, eu dei um tiro no fulano, eu derrubei 3 na noite de ontem. É só assunto desse nível, que é mais ou menos assunto militarizado. A pessoa só conversa com aquele tipo de gente, sai nisso. Como também fazendeiro, só conversa com outro cara que diz assim, eu peguei um boi que saiu pro lado de lá. O assunto é esse, desatolar boi, etc. e tal. A Faria Lima é o equivalente a desatolar boi na forma de jovens e velhos que ficam por lá, dizendo assim, nossa, eu faturei não sei quanto no dia de ontem porque eu fiz a operação tal e qual. Então, perdeu até a geografia de poder conhecer o Viaduto do Chá e poder conhecer, sei lá, a Avenida São João, onde alguém morreu atropelado de carro, a Iracema, já dizia o Dona Barbosa, que morreu atropelado na Avenida São João e coisas mais. A pessoa nem a Avenida São João tem mais para viver. Muito, muito boa a comparação. Deixa eu só aqui ler os comentários que chegaram, e tem um aqui que vai me permitir fazer uma reflexão final aqui. Agradecendo o Raimundo, a Fátima Salles, a Regina Taeco, dizendo bom dia, professor Mascaro, todos que assistem a live. Os debates com o professor são sempre uma aula, parabéns ao 247. Vicente Júculos dizendo, uma das massas de dinheiro capitalizado pertence a investimentos de poupança e aposentadoria. Eles se apropriam de todos os fundos, de fato. E o Eugênio Barreto coloca assim, os valores capitalistas liberais são considerados pela maioria como verdades naturais. Como romper essa doutrinação? Vou pegar essa pergunta para te colocar uma questão final. Quem escuta aquele áudio percebe o seguinte, André Esteves está rodeado de puxa-sacos. Ele fala e o pessoal, eba, todo mundo aplaude, aquela coisa toda. O evento era para formar futuros líderes, ou seja, futuros Andrés Esteves, futuras raposas, né, de certa maneira. Todo mundo ali participando desse mesmo círculo. O André Esteves também representa um pensamento orgânico dessa burguesia da Faria Lima. E aconteceu um episódio muito interessante. Um perfil no Twitter, que é de uma coisa financeira, pegou esse nosso vídeo e publicou dizendo, olha, obrigado Brasil 247, vocês estão aí tentando escandalizar, o André Esteves está nos dando uma aula. Então assistam a aula, eles divulgaram como uma aula, que é uma aula de como ser esperto, né, de como ser um, entre aspas, vencedor nessa sociedade. E eu queria te perguntar se essa lógica, né, porque no fundo é o seguinte, eu acho que tem muito mais gente querendo ser André Esteves, que é bilionário, do que querendo ser Alisson Mascaro ou Leonardo Atucho. O Alisson Mascaro é um professor de direito, eu sou um jornalista, então tem muito mais gente querendo ser bilionário, eu acho que isso é um fato. E isso vai formando uma ideologia. Como romper essa doutrinação? Porque não é simplesmente uma doutrinação pelo argumento, é uma doutrinação pelo resultado. Tipo assim, aquele cara se deu bem, ele é um bilionário. Né? As pessoas pensam assim, eu também vou ser um bilionário um dia. E inclusive uma pessoa que é próxima a mim, ele falou, não, mas cara, ele é um bilionário. Esse argumento dele é um bilionário. Então eu te passo. Como é que se rompe com essa lógica, que é uma lógica da doutrinação? De todos esses meus anos de reflexão, escrita de livros, aulas, conferências, entrevistas, efetivamente, o que nós temos de mais avançado cientificamente para pensarmos por que a sociedade é assim e quer ser assim, é uma junção das duas maiores ciências sobre o nosso tempo, marxismo e psicanálise, Marx e Freud. Por que um ser humano quer ser um bilionário? Por que ele deseja isso? Qual é a dimensão mais decisiva para explicar isso? Na verdade, é a máquina do desejo. As pessoas vivem esta vida porque o seu apontamento principal é o desejo. E o desejo é algo tão profundo nas pessoas que as pessoas não conseguem alterar só pelo seu controle, pelo seu consciente ou pela sua vontade. Quando eu digo aqui de desejo, imaginem, vocês que estão me acompanhando, o desejo erótico. A pessoa não consegue controlar o desejo erótico, ela consegue controlar a manifestação dos seus atos em face do desejo erótico. Só que ela não consegue não desejar o que ela deseja. Se ela deseja, ela deseja. Ela pode até não praticar, ela pode até não alcançar a realidade do seu desejo, mas o desejo é uma coisa constituinte da pessoa. Então, por que o capitalismo ele opera num sistema tal
que ele não se rompe e as pessoas continuam nesta máquina, mesmo sendo exploradas. Porque o capitalismo cultiva em 100% das pessoas o desejo. Então, ele não faz apenas repressão, ele cultiva alguma coisa que é incontrolável, que é uma constituição profunda no ser. O Leonardo falou agora há pouco, as pessoas desejam ser milionárias. E por que isso? O filme de Hollywood mostra que o milionário pegou avião e foi de um lugar para o outro, e a pessoa fez isso e aquilo, e o príncipe tal fez tal coisa, e o outro fez tal outra coisa. Então, todo bombardeio, desde criança em alguém, é para mostrar que se ele for milionário, bilionário, o que quer que seja, esta pessoa viverá uma vida maravilhosa, ele terá mulheres ao seu lado, homens ao seu lado, pessoas não sei o que mais, etc. e tal, tudo será maravilhoso. Pois bem, quando se cria este desejo, agora não tem como mudar mais, porque as pessoas querem isto. Então a pessoa não desejou outra coisa na vida. Por que é difícil superarmos esta condição de exploração? Porque o explorado deseja o explorador, não está contra o explorador. Por isso, Leonardo, eu posso dizer aqui em público, a minha luta, né, a reflexão filosófica, teórica, por desarmarmos esta estrutura do desejo. E a gente só desarma essa estrutura, não é falando não para ela. Agora vai a contribuição decisiva. É construindo outro desejo maior do que este. Porque se eu disser assim, esse desejo é ruim, esse desejo você quer explorar o outro, a pessoa não se move desse desejo. Agora, quando eu digo, existe um desejo melhor do que este seu, eventualmente assim eu consigo construir outra plataforma social. Então, quando eu digo assim, comer o mesmo pão que todo mundo come é gostoso, viver uma vida de sábio é melhor do que viver uma vida de rico. Olhem aí esses ricos aí que passam a vida desgraçada e morrem. Este é o modelo de construção de outro desejo. Se nós conseguirmos catapultar o desejo do socialismo, o desejo da vida sábia, o desejo da vida simples e, ao mesmo tempo, rica, no sentido de horizonte cultural, de luta em favor do povo, de interesse do povo, nós, um dia, então, ganharemos o desejo deles. Isso é fundamental. E aí a grande questão é mudar o sistema de gratificação social, de recompensa, né? Porque, por exemplo, as pessoas hoje são tidas como fodões, né? Na medida do que acumularam, né? Mas se as sociedades passarem a recompensar outras qualidades, talvez você não tenha tantos candidatos aí a bilionários, né? O Vicente Jouclas toca num ponto importante. Bilionário é a miragem mais fácil, de filas em loterias, né? As pessoas falam, tô fazendo aqui na loteria. Tudo bem, fazer uma fezinha, tal, resolver problemas concretos, mas tem um pouco dessa economia do desejo também. E aí eu queria te perguntar, Alisson, só para a gente fechar, uma questão interessante, já que você trouxe a psicanálise aqui. No passado, a economia se movia em função das necessidades, né? Então, por exemplo, uma determinada coletividade precisa disso, precisa daquilo, vivia em torno do essencial. Mas quando veio a economia do desejo, é que você teve realmente a máquina de crescimento econômico, porque as pessoas passam a imaginar que tem que comprar isso, que tem que comprar aquilo, que tem que comprar não sei o quê, tem que trocar de tudo todo ano, né? Essa economia do desejo pode levar ao colapso da civilização, porque você está vivendo esse impasse capitalista, de fato, de não produzir os mesmos retornos e de não gerar mais demanda. A economia do desejo ela pode bater num teto, seja de recursos naturais, enfim, da própria acumulação mesmo de lucros, porque as necessidades também elas não são tão grandes quanto o sistema parece fazer crer, né? Você acredita que a humanidade pode sair dessa economia do desejo, que é extremamente supérfluo, para uma economia das coisas que são mais essenciais? De uma maneira organizada, que não seja através de revoluções, caos, guerras, enfim. Toda sociedade é um modo de produção, todo modo de produção constrói o seu desejo. Na Idade Média feudal, o desejo era construir uma glória para si e para Deus, catedrais, palácios e outras coisas mais que os nobres e o clero construíam. No capitalismo é dinheiro e a glória do dinheiro. Consume, 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 bilhões e bilhões e bilhões e ostentação. Pois bem, só o socialismo nos liberta desta específica construção do desejo capitalista, que não será também a construção do desejo medieval, nem será a construção do desejo escravista. Então, o desejo para além do capitalismo é a nossa libertação. Não é possível vivermos no capitalismo sem termos uma máquina do lucro do desejo. Mas é possível, sim,
rompermos com o capitalismo e construirmos o socialismo. Isto será às custas dos capitalistas. Eles não deixarão. Então, em algum momento, a guerra vem deles, não vem de nós. Inclusive, toda tentativa de fazer aqui qualquer mínima manifestação em favor do povo, vem a burguesia e destrói em qualquer momento, vídeo Brasil, das últimas décadas. Então, quero vos dizer que sim, é muito fácil viver uma vida sábia, plena e simples. Só que o capitalismo não deixa. Só que, se nós lutarmos juntas e juntos, é mais fácil transformarmos o mundo e vivermos, então, com menos esforço e menos rigor, depois disso, no socialismo, do que mantermos o capitalismo por mais 100 ou 200 anos, destruindo o mundo inteiro e as nossas subjetividades em favor desse 0,001% que saem garganteando os seus louros e as suas glórias de contraste ou por cima da nossa desgraça. Muito bom. Obrigado ao professor Alisson Mascaro, a todo mundo que nos assistiu. Vamos continuar aqui na TV 247 com o Giro das 11, apresentado pela Sara York. Obrigado, Alisson. Muito bom. Obrigado, Leonardo, e a todas e todos. Obrigado a todos.